Olá, aqui mais uma edição do Sem Arrodeio, que nesse debate de hoje a gente vai falar, claro, sobre esse julgamento que marcou a semana e o cenário político brasileiro e até internacional. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 envolvidos na trama golpista. Comigo, João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em ciências sociais, meu parceiro de bancada, e meu outro parceiro aqui, Felipe Klisman, jornalista aqui da Rede ANC. E a gente começa sobre isso, esse julgamento. Qual foi o ponto para o senhor, para você, João Paulo, que assim foi mais impactante nesses depoimentos nesses últimos dias? Penso que o julgamento inteiro, no sentido de que é um julgamento histórico. Pela primeira vez, golpistas, militares golpistas foram julgados, né, por conta da sua tentativa de golpe. Desde a história do início da República, a própria República foi um golpe, e daí vários golpes militares, os militares sempre tentando tutelar e muitas vezes interferindo na democracia e no mundo político, coisa que os militares não deveriam fazer, mas eles sempre se arvoraram do que eles consideram como se fosse uma titularidade dele, um direito deles, mas isso não é verdade, lembrando que não é a instituição exército, mas aqueles que usam o exército para poder, como instrumento de chegar ao poder. Então, pela primeira vez na história da República, na história do Brasil, os militares golpistas e um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e, principalmente, né, é um marco, né? Por isso que é um 11 de setembro para ser comemorado, né? Teve o 11 de setembro do Chile, lá de 73 do Pinochet, dos Estados Unidos, nós temos agora o nosso 11 de setembro, que marca, como disse a ministra Carmen Lúcia, um encontro do Brasil com seu passado, presente e futuro. A democracia brasileira deixa de forma muito evidente que nós não aceitaremos mais nenhuma tentativa de descontinuidade do Estado Democrático de Direito, e os militares eles têm que cumprir aquele papel constitucional, que já é muita coisa para que eles façam, e eles não devem ficar querendo golpear a democracia. Portanto, é um momento muito importante que nós estamos vivendo na nossa geração. Tantas gerações viveram de golpistas e nunca viram esses golpistas sendo presos, condenados, e agora nós estamos vendo generais de 4 estrelas sendo condenados de forma justa, num julgamento onde houve ampla defesa, num julgamento transmitido ao vivo, né, um julgamento que durou dias, e um julgamento com o contraditório, o voto do Luiz Fux. Eu acho que um ponto importante é o voto do Luiz Fux, porque ele demonstra que não é uma ditadura, que não é um processo monotemático, né? Isso acontecia na ditadura que eles defendiam. Ninguém saiu de lá com a unha arrancada, não teve pau de arara, todo mundo teve ampla defesa, e o voto do Luiz Fux demonstra isso, né? Que o contraditório existe, mas foi vencido 4-1. Em cima desse seu comentário aí, eu estava assistindo um vídeo que fala exatamente sobre isso. Ao longo da história brasileira, foram muitas tramas, algumas delas com militares, e que esses que tramaram, por nada acontecer, eles reincindiram em novas tramas. Então, entraram num golpe contra, não para depor, mas assim, ao longo da história eles participaram de uma trama, de 2 tramas, e foi dando certo. Pela primeira vez, essa trama vai se condenar, como o senhor disse, general de 4 estrelas, e pela história é a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por participação numa trama golpista. Então, realmente o líder, né, o chefe, como é que a ministra Carmen Lúcia falou? O chefe da organização criminosa. A ministra Carmen Lúcia disse que eles, como o Zani também acho, disse que eles eram o chefe, ele era o chefe, Bolsonaro, da organização criminosa. Então, assim, e o senhor falou em outro ponto, que na ditadura, olha o valor da democracia, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo pôde acompanhar. Quando ia acontecer isso numa ditadura, que coisa linda a gente poder acompanhar e poder a gente
ter a oportunidade de ouvir até o contraditório mesmo, que o bonito da democracia é isso. Nem todos precisam pensar como eu penso, e a gente respeita mesmo os que não pensam igual a gente. Então, assim, que bonito a gente ouvir até uns argumentos como o do Fux. A festa da democracia, né? Argumentos que, de certa forma, são defendidos por uma parte da sociedade brasileira, né? Que interpretam daquele modo. O problema do Fux é que ele não é que ele contradisse um outro juiz, ele contradisse a si mesmo, né? Quando você coloca Fux versus Fux, ele mudou todo o entendimento que ele teve anteriormente. Para o peixe pequeno, para a raia miúda, para os peixinhos, ele teve um entendimento. Quando chegou nos tubarões, ele mudou o entendimento. Claro que todo mundo tem o direito de mudar de opinião, mas fica muito estranho, né? Um juiz que sempre foi considerado como um juiz punitivista, um juiz que menos concede habeas corpus no Supremo, e de repente, de uma hora para outra, ele virar um juiz garantista, né? Mudando o entendimento de um julgamento que ele já tinha feito antes. Mais uma vez, quando estava condenando lá o pipoqueiro, o sorveteiro, ele condenou de um jeito. Quando chegou no líder da organização criminosa, ele inocentou. Então tanto que ele passou 12 horas tentando justificar. Acho que 14. 14 horas é muito 14 horas. E outra coisa, não permitiu a parte, e já avisou no dia anterior. O ministro Flávio Dino fez uma parte no pronunciamento, acho que no voto do Moraes, e ele foi se incomodar porque tinha sido combinado numa salinha lá que não ia ser possível, e aí já avisando que no dia seguinte não ia permitir, claro, né? Aí o que aconteceu? Fizeram um grupo do WhatsApp sem ele, e os outros 4 combinaram que um vai ajudar o outro. Que um ia ajudar o outro. Eu achei impressionante ontem a ministra Carmelúcia falando, um levantava a bola e o outro cortava. Achei impressionante. Foi bem esse grupo de WhatsApp que o senhor está falando mesmo, viu? E necessário, porque o voto do Fux, ele não foi apenas um voto no mérito, é um voto que questionou o próprio processo. E o próprio STF. O próprio STF, né, dizendo que não era... Que não tem competência, não tinha competência no sentido que era para ser na primeira instância, que não era para ser na primeira turma. Então, os outros ministros precisavam fazer essa força-tarefa para legitimar. Porque o Fux fez, mesmo que seja legítimo, né, foi uma deslealdade institucional. Até pelo... Tudo que o STF também sofreu naquele 8 de janeiro também foi vandalizado, né? Não, e os colegas, tanto que ele não teve como não condenar o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto aí ficaria muito feio para ele não condenar aquele que planejou e liderou um plano para poder matar um colega do Supremo Tribunal, que é o Alexandre de Moraes. Então ele não teve jeito, ele teve que condenar o Braga Neto, justamente por conta do punhal verde e amarelo. Portanto, o voto do Fux, né? Em Fux, we trust, já dizia o filho do Bolsonaro. Não, quem disse isso foi o Deltan Dallagnol. Numa mensagem, não foi o Sérgio Moro, para uma mensagem do Deltan Dallagnol vazada na Vaza Jato, né? Então ele sempre... Isso é uma fala do Moro, né? Do Deltan Dallagnol, que o Fux era o que garantia a Lava Jato. Então ele... De algum modo, o Luiz Fux ele cumpre um papel importante, que é o papel, mas ele também está pensando no seu poder político, né? Porque, de algum modo, se muda a politicamente, se em 2026 é eleito alguém da direita, ele se coloca como um interlocutor desse campo político dentro do Supremo Tribunal. E essa posição do Fux descredencia até o próprio STF, classificado por ele como incompetente para julgar esse caso. Agora eu perguntei para o professor qual foi o ponto desses dias de julgamento que mais chamou a atenção dele, e agora eu faço a mesma pergunta para você, Felipe. Para você, qual foi o ponto mais impactante, mais marcante? Eu acho assim que também dentro do julgamento, é uma pergunta até que eu lanço para vocês aqui no podcast, é a repercussão dos aliados do Bolsonaro sobre o voto do Fux, né? No momento que ele votou, várias personalidades, inclusive cearenses, como André Fernandes, eles falavam que o voto do Fux nos dá uma esperança. E aí seria bom a gente tentar entender que esperança seria essa, ao que eles estariam se referindo. Seria a uma anulação do processo? Seria a inocência de Bolsonaro? Qual seria
essa esperança tão aguardada aí pelos aliados dele. Mas aí a gente vai falar isso no outro momento aqui do podcast, né? Porque a gente já vai falar o pós-julgamento, o que é que vem a seguir, né? Mas podemos repercutir, né? Mas eu acho que a esperança desse, assim, o que temos no cenário atual não tem nenhuma possibilidade de reviravolta. Por quê? Porque aquilo que foi questionado já tinha sido decidido pelo Pleno, então o Luiz Fux traz um debate que já tinha sido posto, mas principalmente, como é um crime que se refere a uma cláusula pétrea, ao Estado Democrático de Direito, isso aí foi muito evidente ontem, não cabe perdão judicial, não cabe a graça presidencial e não cabe anistia. Então, legalmente não há o que fazer. Qual é a esperança deles? A de sempre, golpe, virada de mesa, mudança de conjuntura política para poder, em algum momento, o próximo presidente da República vai indicar 3 novos ministros do STF, a vaga do Fux, a vaga da Carmen Lúcia e a vaga do Gilmar Mendes. Então, qual é a esperança da direita? Uma anistia que não é possível, porque a própria Constituição diz que não dá para anistiar crimes de cláusula pétrea, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Né? Então, qual é a esperança? Eleger um presidente de direito, o Tarcísio de Freitas já está falando isso, vote em mim que eu liberto o criminoso, e aí depois criar formas de, dentro do judiciário, né, aquela ideia, eleger mais senadores para fazer impeachment de presidente de ministro do Supremo, indicar 3 ministros do Supremo para que consiga depois revisar isso, mas tem uma luta muito mais real. Qual é a luta real? Né? Qual é a esperança? De que o voto do Fux ele é uma forma de manter o discurso vivo, né? E agora qual é a luta dele? De diminuir as penas. Né? De tentar alguma coisa que se não der certo a anistia, pelo menos minorar o tamanho da pena do Bolsonaro, né? Que inicialmente os 27 anos e 3 meses, ele seria 7 anos inicialmente de prisão fechada, né? Mas com as vantagens, 5 anos ele faria. E aí diminuir esse tempo, né, dessa prisão fechada inicial e regime fechado. Acho que essa que é a esperança e também tem, claro, a esperança golpista que a gente nunca pode deixar de colocar, porque eles, mesmo com todas as evidências postas, né, mesmo com 4-1, mesmo com toda a denúncia da Procuradoria da República tendo sido acolhida pela maioria do Supremo, e aí é interessante. Se o voto do Fux vale, se o voto do Fux traz esperança, então diz que o processo é legítimo. Então é muito fácil, assim. Quando ganha o jogo, quando a fala é a favor, é legítimo. Quando eu perco, não é legítima, né? Então, a Carmen Lúcia, eu acho que a craque da rodada é a Carmen Lúcia. Né? A Carmen Lúcia, quando ela diz, olha, o Brasil que vale a pena é o Brasil que defende o Estado Democrático de Direito, né? O Brasil que me dói, esse Brasil que sempre tem história de golpe, história de anistias para golpistas, que nunca resolve o problema, sempre vai jogando o problema para frente. Ela foi muito feliz nessa construção dela, que o Supremo Tribunal agiu de forma coerente, mas claro que eles estão também apostando na lei Magnitsky, estão apostando no Trump, estão apostando que o Trump, de algum modo, como diz o Lula, Trump salva meu pai, né? Mas eu acho que, ainda no Fux, que essa posição dele fragiliza um pouco, dá combustível para as pessoas, dá um combustível. Inclusive, uma fala do Fux que houve em desrespeito aos direitos humanos vai de encontro com o posicionamento do presidente americano, né? A história do STF não ter respeitado esses direitos. Então, assim, alimenta essa versão dos apoiadores de Bolsonaro, reforça a posição do presidente americano contra aquela própria corte, contra a soberania brasileira, através do posicionamento do ministro do STF. Né? Então, assim... E hoje, eu acho que foi de ontem para hoje, o Sóstenes, líder do PL, já estava com outros deputados articulando no STF para que a anistia, quando chegar lá, não seja considerada inconstitucional.
Usando uma palavra do Fux, caiu como uma luva o discurso dele, o voto dele no discurso trumpista, no discurso bolsonarista. Eu tenho até minhas suspeitas, sabe, em relação a isso. Não, é muito estranho essa mudança. Assim, sabe? Mas vamos, ficar não aqui. Não vamos na teoria da conspiração, não, mas que é esquisito demais. É esquisito, sabe? Por tudo que a gente já Porque é você votar. A justiça é muito corporativista. Então ele votou ali contra todos os colegas dele, contra posições que ele antes agiu de forma diferente. Então e ele é um jurista, né? Ele conhece, como todos os outros colegas, bem ali. Ele desconstruir tudo o que vinha sendo feito antes. Eu acho assim, o STF saiu muito forte com esse julgamento, mas ao mesmo tempo a parte dele, respeitando o contraditório, colocou um pouco lenha na fogueira para dar força aos que atacam o STF, ao discurso americano e a continuar esse debate. Eu acho interessante esse debate da anistia, porque a anistia é um instrumento importantíssimo. Só que a anistia, ela é um perdão, então o princípio primeiro para você... Perdão é o caso ter acontecido. Não, é você se arrepender e não querer fazer mais. Não, e ter acontecido. Porque perdão se não aconteceu, né? Não, mas mesmo que se arrepender. Não precisa. Mas é se arrepender e não fazer mais. Você não está vendo arrependimento. Não. Você está vendo mais ameaça. Mais tentativa de interferência estrangeira na justiça brasileira, no STF, né? De mais tarifas. Então, a extrema-direita, a direita bolsonarista, ela não mostra em nenhum momento que está arrependida, que quer mudar o modo como pensa politicamente. Não, eles poderiam continuar ao lado de Bolsonaro, eles poderiam dar o apoio a Bolsonaro, mas reconhecer o resultado, reconhecer que realmente houve mesmo crime, não era para ter sido assim e tal, vamos tentar reformular. Não, eles vão continuar questionando, mantendo o país numa tensão, porque eles já estão dizendo que não vão reconhecer 2026. Né? Já estão questionando as eleições de 2026, né? Já estão fazendo novas ameaças. A direita ela poderia aproveitar esse momento para poder fazer uma autocrítica, mudar o rumo. Ou só tem conservador golpista no Brasil? Mas não tem um conservador que não seja golpista, não tem um de direita que reconheça que houve todo um planejamento para se manter no poder. Por que eles não entregaram o poder? Por que eles não fizeram a passagem? Por que não foram para a luta? Em 2026 voltava com Bolsonaro candidato. Mas não. Exato. A ideia é manter-se no poder de forma ilícita. Portanto, aqueles que são de direita, conservadores, liberais, necessitam urgentemente reconhecer que houve uma tentativa de golpe de Estado, que houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e as próprias Forças Armadas, que também são vítimas, né, de pessoas que utilizam a sua farda, que utilizam as suas condecorações para poder influenciar a quebra do Estado Democrático de Direito. Então isso é tão absurdo, é tão esdrúxulo, que quando a gente vê agora a extrema-direita falando isso, a gente coloca naquele rol de se tem terraplanista, também tem aquele que acha que tudo isso aí é uma terra plana, é uma nova forma de pensar o terraplanismo. Cada um fala o que quer. Aliás, o direito de falar besteira é universal. O senhor está falando aí, e dentro do ponto que me chamou a atenção, foi o voto do Alexandre de Moraes dentro do voto da Carmen Lúcia, né? A parte dele, porque ele veio já com vídeo. Chamou muita atenção aquele vídeo do Bolsonaro em cima de um trio elétrico, atacando muito fortemente o STF, dizendo que o tempo do Alexandre de Moraes já tinha acabado, que era para ele arquivar os casos, assim, ameaçando. E aí o Alexandre de Moraes falando que isso aí é da ameaça, né? E que como isso ele ficava incentivando aos comportamentos. Você fala aqui terraplanista, tudo isso é estratégia para continuar mantendo viva uma chama de seguidores que ficam dando força a isso aí, aquela massa que ele tem. E
ele me falou outra coisa interessante, ele falou outra coisa interessante aí nesse posicionamento dele, que foi a história da importância desse julgamento, porque esse julgamento de ontem gera jurisprudência. Porque a partir de um caso como um Bolsonaro, em cima do trio elétrico, dizendo que o ministro do STF não vale nada, que o que ele faz, as decisões não tem que ser arquivada, ele citou assim, um prefeito do município tal, vai fazer a mesma coisa com o juiz. E o nosso resultado aqui do STF já ia gerar jurisprudência para um caso lá no município, lá no Rincão brasileiro. Outra jurisprudência, que vale a pena fazer delação premiada. Sim. Né? Porque se o voto do Fux tivesse sido o prevalente, quem é que queria fazer a delação premiada? O cara faz a delação premiada, o chefe dele, né? O Fux colocou a culpa no mordomo, né? A culpa é do mordomo, não é do chefe dele. Então, quem faz a delação premiada, e quando essa delação premiada ela é acolhida e ela é utilizada, vale a pena. Né? Então, tanto que o Carlos Bolsonaro fez um Twitter muito indignado com o Mauro Cid, né? Parabenizando pelo que ele fez, né? Porque o Mauro Cid está livre, né? Ele era o homem de confiança do Bolsonaro, então também é bom a gente tomar cuidado com nossos ajudantes de ordens, né? Nem sempre, às vezes, ele pode ser que é esse que vai delatar, né? Então, aquele político que está ali operando a partir de um longa-manos como o Cid era do Bolsonaro, tem que também ficar ligado nessa história, né? E também, o outro precedente que abre, né, é esse de que não adianta o militar querer dar golpe. Os militares cuidem daquilo que é necessário da instituição das Forças Armadas, que nós estamos precisando muito que as Forças Armadas realmente cheguem ao século XXI, né? Que nós consigamos realmente nos preparar para ataques, nos preparar para o mundo inseguro que está. Então, as Forças Armadas têm cada vez mais ter tecnologia, se profissionalizar, ser uma força armada cidadã e não ficar querendo tutelar a democracia. O julgamento do STF deixa isso muito evidente. O lugar dos militares é onde a Constituição os colocou. Pronto, e ela falou mesmo assim, que não era uma questão de julgamento das Forças Armadas. São pessoas que estão em cargos que não necessariamente sejam, ela falou de forma mais ampla, que nesses casos estão nas Forças Armadas, mas que existe também em outras esferas de poder e que se aproveitam desses cargos para tramar e para ter essas atitudes que esses golpistas tiveram. E também esse julgamento, ele terminou esse núcleo crucial, né? Mas ainda vão ter os outros núcleos, núcleos. O do Mário Fernandes, então todos os outros núcleos de comunicação, o núcleo de articulação, então ainda vamos ter outros desdobramentos, né? Durante o ano inteiro desse julgamento, que ele vai ser lembrado pelo próximo século, até porque ele é um divisor mesmo de águas, né? O Flávio Dino, quando ele estava lá falando, ele disse que esse era o check-up, né, da democracia, né? Era um check-up a Carmen Lúcia falou alguma coisa, ele disse, olha, esse julgamento é o check-up da democracia, nós estamos aqui nos colocando em frente ao espelho para que nunca mais, né, esse recado foi dado, alguém tente fazer um golpe de Estado, ou que saiba que se tentar, já há o precedente de que haverá um julgamento, que haverá um processo. O senhor falou aí, me lembrei, para que isso nunca mais aconteça. Lembrei do golpe de 64 e de Uma Noite Sem Fim, que é preciso lembrar para não esquecer, e parece que esqueceram, né? Assim, essas décadas depois, um novo golpe à democracia, e aí essa mensagem do Flávio Dino, um check-up para não esquecer. Sim. E a gente vê no tramas, né? O Brasil sofreu aquele golpe naquele momento, que uns dizem que não, né? Mas até hoje tem mãe que chora filho, tem pessoas que não foram enterradas. É tão triste aquele filme do Ainda Estou Aqui, né? Nesse processo aí que eles estão enfrentando, por exemplo, nenhum foi sumido. Né? Todos sabem onde estão. Né? Inclusive, está nos Estados Unidos, né? Não os autores, mas estava todo mundo junto, né?
Todo mundo junto, todo Entendeu? mundo... Tá todo mundo ainda com voz para tentar tramar. Apesar de toda a trama, ainda continuam não satisfeitos, continuam tramando contra, né? É um negócio impressionante. Interessante que o Alexandre de Moraes, ele foi indicado pelo Michel Temer. Né? Então, e o Fux, eu acho que foi pela Dilma. Foi pela Dilma. Para você ver, né? O Fux é aquela velha história, né? Que quando ele estava lá conversando para poder ser indicado, e ele falou para o Zé Disseu que não se preocupava que a Lava Jato, qualquer coisa contra o PT, ele matava no peito, e ele fez o contrário, ele foi um algoz do PT. Ele matou no peito agora. Sim. Ele matou no peito e livrou o Bolsonaro colocando a culpa no mordomo, né? Mas eu queria voltar ao Flávio Dino, porque eu penso que o Flávio Dino, ele, por ter sido primeiro juiz, né? Ele foi juiz de carreira, foi senador, foi governador, então ele é uma voz política, mas também jurídica. No STF, né? Então o Dino, ele, no voto dele, ele foi muito feliz ao deixar evidente que a democracia que não é possível a gente flertar com qualquer ataque à democracia, né? Porque uma organização criminosa, e aí o Bolsonaro como líder da organização criminosa, era imprevisível o que ia acontecer, né? Talvez o STF não estivesse funcionando, né? Por isso que é tentativa de golpe. Né? Porque golpe dado, o que acontecia? A Carmen Lúcia disse exatamente isso, que eles não estariam ali. Eles não estariam ali. Ela até citou lá o Vitor Hugo, dizendo, olha, o que acontecia com o golpista? No máximo, não chegava ao poder. Né? Ia ser o herói. Né? Seria... ser o herói e o STF não estaria ali. Né? O STF não estaria ali. Então, essa forma, né? E é importante que a sociedade tenha acompanhado, né? Tenha percebido de que não é um jogo de cartas marcadas, né? Que tenha o contraditório, mas existe a lei, né? A lei tem que ser respeitada, a Constituição tem que ser respeitada, porque fora da Constituição o que é? Cada um, nós vimos, até o Felipe já falou, né? Tem muito aí gente insatisfeita. Uma coisa é você ficar insatisfeito, você ficar triste com o resultado, outra coisa é você questionar a legitimidade. Então, só é legítimo quando eu ganho. Quando eu perco, não é. Então, foi um 4-1 muito interessante. Foi um 4-1 que, acho que desde o 7-1 da Copa, a gente precisava de uma goleada dessa para ver se a gente conseguia, de algum modo, recuperar esse orgulho de ser brasileiro, sabe? De estar no país, de estar fazendo o que os americanos não fizeram. Né? Inclusive o Trump disse isso, né? Mas que quiseram fazer de todos os jornais do mundo inteiro, mostrando como nós brasileiros demos ao mundo uma lição de como tratar golpistas. E aí eu volto para aquela história de que é preciso punir para que não se repita. Isso. No caso do Trump, não houve nada, mataram gente no Capitólio, ele orquestrou como aqui e foi eleito novamente. Foi eleito, só que nós não somos uma república qualquer, né? Nós somos e isso é muito significativo vindo do sul global, né? O sul, um país do sul global, um país da América Latina, mostrando para as grandes democracias europeias que também estão sofrendo ataques, processos de autocracia, aconteceu na Rússia, aconteceu na Venezuela, aconteceu na Hungria, na Polônia, está acontecendo nos Estados Unidos, e nós, por pouco, né? Eu lembro o Falcão, a gente escapou fedendo, né? É melhor escapar fedendo do que morrer cheirando. Do que morrer cheiroso, mas foi escapou fedendo mesmo. Se você ouvindo o que o Moraes está falando, ouvindo o que o Gonê falou, o Gonê Branco falou, encadeando, então estava tudo arrumado. Porque, percebam, isso aí é o que conseguiu-se de prova. E o que não foi conseguido de prova? E as conversas que a gente sabe que aconteceram e ninguém sabe o que foi dito realmente. Então, nós corremos um grande risco. O senhor falou aí, e eu, assim, dá uma impressão que o Trump é o presidente dos Estados Unidos, mas ele quer ser imperador do mundo. Sim. E no Brasil tem os súditos, os filhos dos Bolsonaros, né? E uma coisa que eu achei muito chocante, o nível da imbecilidade humana.
No pleno 7 de setembro, hastearam uma bandeira imensa dos Estados Unidos. Gente, o que é isso? Que subserviência. Quer dizer, é Deus, pátria e família, que o senhor falou. Deus é o Trump, a pátria dos Estados Unidos e a família é Bolsonaro. Mas o nível que fica esse negócio, que a pessoa vai no 7 de setembro, que é o símbolo da independência do país, com a bandeira americana. Quer dizer, querem tornar o Brasil uma colônia dos Estados Unidos, que o Trump vai ditar como deve se portar a política e a justiça aqui no Brasil? Sueli, mas uma parte da elite brasileira, historicamente, sempre se deu a esse papel. E agora está pagando um pouco a conta. De ser lacaio dos americanos, né? Tem um conto do Moreira Campos, muito interessante, Folha Seca, que diz: uma forma de se dar bem no Brasil, ser arrogante com os de baixo, subserviente com os de cima, né? Pisar no porteiro e adular o presidente, né? Então, essa crítica do Moreira Campos cabe muito bem a essa ideia, né? De que sempre houve uma elite entreguista, uma elite que se organiza com as elites internacionais para poder explorar o povo, né? Uma elite que era escravocrata, uma elite que é contra direitos trabalhistas, uma elite que é contra o salário mínimo, que quer congelar o salário mínimo, que é contra o investimento do Estado em educação e saúde. Essas pessoas existem. E essas pessoas continuam fazendo o seu papel. Tem uma outra parte, não, que é mais nacionalista, mas o povo brasileiro, ele é nacionalista. O povo brasileiro, ele gosta do Brasil, por pior que seja, nós gostamos. Então, esse momento do STF nos ufana enquanto igual nação. Assim, ó, professor, eu posso falar mal de uma pessoa da minha família, mas não fale o de fora, não. Mas sou eu posso falar, mas o de fora não pode. E defende, viu? E defende, está em defesa. Não, defende, com certeza. Então, esse processo, né, que estamos vivendo, ele recupera, né, essa ideia de que somos um país autônomo. Com altivez. E aí a desfaçatez. O político, Silas Malafaia, por que melhor chamar como político? Ele é um agente político. Disse que não, que aquilo era um plano da esquerda para poder manchar o protesto bolsonarista. Quem foi que levou a bandeira? Assessor do deputado Orleans e Bragança. Olha o nome do deputado. Orleans e Bragança. Da família imperial. O cara da família imperial continua no poder. E esse cara da família imperial, o assessor dele é que planejou aquela bandeira e hasteou na hora exata. Né? Eu acho que uma novidade é que nós não temos mais um candidato da direita que vai ser apoiado por Bolsonaro. Nós temos agora um bolsonarista raiz, radical, rasgou a fantasia e agora ele bota ele bota as vestes de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, não tem mais essa história de ser um moderado. Ele é a própria encarnação do Bolsonaro. Ele assumiu. Acho que ele é um oportunista. Não, mas ele é oportunista. Mas agora mas como todo bom oportunista, ele estava ali nos dois lados. Agora ele não tem mais lado. Ele assume um discurso e faz um discurso contra as instituições. E aí é mais um. Então, o debate do bolsonarismo, infelizmente, vai ser esse. Querer descredibilizar as instituições, querer descredibilizar as eleições. E aí faz uma pergunta. Eu vi muitos deputados, o Felipe já trouxe essa ideia, reclamando, falando do Supremo, falando não sei o quê. Eles vão concorrer na eleição de 2026? E aí, mais uma vez, assim é fácil. Vale para concorrer, vale para poder ser eleito. Aí, quando eu for eleito e o meu adversário também for, eu vou dizer, não, a eleição não valeu para ele, valeu só para mim. Né? É uma pena, né? E essa desfaçatez, né? Esse movimento de querer tratar as pessoas como aqueles que passivos, no sentido de apenas escutam e ninguém debate. Essas pessoas têm que começar a pensar bem, porque essa reviravolta está acontecendo. Claro que o bolsonarismo continua vivo, um bolsonarismo sem Bolsonaro, repartindo o espólio dele ainda vivo, mas o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro não vão deixar isso acontecer. Eles não vão abrir, eles vão até o fim, e mesmo que seja para perder, né, eles vão tentar, de algum modo,
deixar isso aí na família deles, porque... Vão transferir espólio para o Tarcísio de Freitas? Não vão, mas o papelão que alguns governadores de direita estão falando, o que eles estão dizendo, né, isso demonstra que eles não estão nem aí para a República, não estão nem aí para o STF, para as leis instituídas, para a Constituição. Eles querem ganhar o voto desses bolsonaristas que não terão mais o Bolsonaro na urna, que também tem que ficar ligado para não serem feitos de besta. Passando esse julgamento que condenou esses 8, Bolsonaro e os outros 7, eles vão recorrer. E como o STF é a corte máxima, vai ser julgado pelo plenário do STF, né? Não, tem dois nomes. Tem os embargos declaratórios e os embargos infringentes. Os embargos de declaração, porque eles têm 60 dias para poder depositar o voto. Depois, a defesa tem 5 dias para pedir esclarecimentos. Só que o STF já... Isso é o que fazia a questão da impunidade. Pedia 1, 2, 3... 10. Com o Collor agora, o STF não, acabou-se. Né? Foi a jurisprudência... Então, até o segundo eles vão aceitar. Só que o que poderia levar para o plenário é se tivessem 2 votos contrários. Como foi 4-1 e não 3-2, não tem os embargos infringentes. Então não vai recorrer a quem? Não recorre, que esse é o problema deles. Qual é a grande crítica que eles fazem? Por que eles queriam que tivesse na primeira instância? Sim. Porque a primeira instância recorre para a segunda, recorre lá para o STF, agora não tem mais para recorrer. Sentença dada, tem só esse passo aí desses embargos, que não vão mudar muita coisa, né? A dosimetria foi feita também no mesmo dia, né? A dosimetria da pena, inclusive eles estavam todos muito concatenados no sentido de como seria essa pena. Então, o Bolsonaro vai ser preso quando? Não dá para saber. Eles têm até 60 dias, né, para poder entregar os votos, mas isso é esse ano. Mas se encaminha para isso? Mas se encaminha para isso. Já foi dada a sentença, que ele tem que cumprir os 27 anos e 3 meses em regime fechado. Agora falta a ordem de prisão, que só vai acontecer quando tiver transitado e julgado, que é quando termina todo o processo. Mas desses 27 anos, ele acaba se convertendo em 5 anos. Aí vai mais depender. Ou menos isso, né? Vai depender de como vão ser o bom comportamento, os atenuantes. Bom comportamento é difícil, viu? Inclusive quando eles estavam julgando, eles vão dizer: quem é esse aqui? Vamos olhar a vida pregressa, o passado deles. Rapaz, quando você olha para o passado de Jair Bolsonaro, Braga Neto, no sentido de como eles... o Bolsonaro, ele vive de anistia. Ele foi anistiado no exército, foi um militar ruim, foi expulso, mas anistiado, foi um deputado ruim, foi um presidente ruim. O que o Bolsonaro fez na pandemia, os 300 mil mortos que poderiam ter sido evitados, foram 700 mil mortos, poderiam ter sido 300 mil mortos a menos. Então, isso ainda tem que ser julgado. Isso ainda tem que... O resultado da CPI, né, da Covid, né, o indiciamento, isso tem que ser levado a cabo, porque o Bolsonaro sempre foi anistiar de todos os seus crimes. E agora ele vai pagar pelo crime que ele fez. Pelo conjunto da obra? Não é pelo conjunto da obra, como falavam lá no impeachment da Dilma, né? Mas por um crime muito específico, né? Que ele achava que ia para casa e não ia acontecer nada. Mas ainda bem que havia um Mauro Cid no meio do caminho, haviam joias no meio do caminho, havia a história lá do passaporte de vacina, que foi por aí que conseguiram chegar nessa organização criminosa, né? Essa semana tão movimentada, a gente fica analisando algumas falas de alguns aliados, né? E uma fala que o Felipe, eu acho que o Felipe ficou muito chocado, eu também. Demais. Foi o deputado Alcides, ele fez uma postagem, acho que saiu aqui, né, Felipe? Exatamente, ele falou no café da oposição, que foi lá na Barra do Ceará. Pois conta aí. Não, pois ele deu uma entrevista, né, às profissionais que estavam lá nesse café da oposição, e eu não sei se de fato foi a intenção dele falar, se ele soltou, mas querendo ou não, isso repercutiu bastante, né? Ele falando que orientou os fiéis da igreja dele que não fizessem mais aquilo. O que é que eles estavam fazendo? Uma campanha de oração para que Deus matasse o Lula. E aí, como se não bastasse, ele ainda solta essa. Olha, eu mesmo já fiz isso, orei para Deus matar o Lula e não deu jeito, não deu certo. Então, oriento que vocês possam encerrar
essas orações aí. A gente está falando não só de um deputado, mas de um pastor, né? Líder de uma igreja evangélica, que, por sinal, né, não quer mais ser chamado de pastor, né? O assessor dele uma vez entrou em contato aqui com a IC, que ele assumiu como deputado Alcides Fernandes, Isso. que a gente não colocasse mais as matérias como pastor, ponto. O outro ponto são duas análises que eu faço disso. Primeiro, o fato dele ser pastor, Sim. E revelar, eu acho que, não sei se brincadeira ou se saiu sem querer, que rezava pela morte de uma pessoa. Exato. E, para além disso, ele dizer, não adianta rezar, eu rezei e não deu certo. Será que isso não é estímulo para uma pessoa doente que conclui, não, pela reza não dá, então eu vou por outras vias? Exatamente, é uma radicalização, né? A gente não pode esquecer que teve um homem que no seu aniversário ele foi assassinado, né, por um policial penal, né, alguma coisa assim. Vocês lembram lá em São Paulo? Tava na festa de aniversário dele. Sim, lembro. O tema era o Lula e ele foi lá e foi assassinado, entrou na casa do rapaz e matou. Então esse tipo de... Era o vizinho, né? Era. Não, ele nem morava lá, ele tava passando alguma coisa, viu lá e foi lá e... Mas matou uma pessoa, né? Aqui no Ceará mesmo, aqui na região metropolitana, teve Cascavel. Olha, a terra que o Felipe, que nasceu. O cara estava no bar lá e falando alguma coisa e foi assassinado. Então, esse tipo de fala do pastor Alcides, ele demonstra que a falta de qualidade política, né, daqueles que chegam ao parlamento. Né? Não sei se for a fala sem querer ou... Mas que foi muito infeliz. Né? Muito infeliz e é uma pena que igrejas sejam utilizadas como ponta de lança, como trampolim para cargos políticos. Né? Muitas vezes a pessoa tem só a sua religião, a pessoa tem só a sua fé, e essa fé é manipulada para poder... chegar ao poder. Não que as pessoas de qualquer fé não possam entrar na política, podem. O que você não pode é usar, né, a sua religião, o seu altar, as suas palavras sagradas, os seus livros sagrados, para poder ganhar vantagem política. Essa é uma forma muito, muito ruim, né? Eu já falei aqui do Silvano Malafaia, então penso que, inclusive, os nossos irmãos evangélicos, né, de todas as denominações poderiam continuar votando nos evangélicos, mas nos entregar parlamentares melhores, né, evangélicos da fé evangélica, mas que também compartilhem da fé do que o Rousseau chama de a religião civil. Qual é a religião civil? A democracia. Né? É essa que todos temos que respeitar. Por que o Estado tem que ser laico? Para eu poder rezar por Deus que eu quero. Porque na hora que o Estado escolhe uma religião, as outras deixam de ser religiões possíveis. Elas passam a ser religiões que não são as oficiais. Então, um Estado laico, onde todos os pensamentos religiosos possam nele adentrar, mas sempre sabendo que existe uma religião, existe um livro que garante que os outros livros possam existir. E esse livro é a Constituição. Só um ponto, né? Porque o pastor aí está em total contradição. Que a própria Bíblia, ela no Novo Testamento tem uma passagem que ela orienta os cristãos a orarem pelos governantes, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, não para matar. Não para exterminar. Eu sou de um tempo que a minha mãe orientava e minha avó que quando a pessoa não gosta da gente ou a gente não gosta da pessoa, a gente tem que rezar pelaquela pessoa, não para matar, pelo bem daquela pessoa. Realmente. Né? Que ela vai viver muito feliz longe da gente, mas pelo bem dela. Inclusive é verdade que esse café da oposição aí flopou? Realmente... Foram fazer um café da oposição lá na Barra do Ceará, na Tapioqueira. Aí não apareceu, acho que nem o organizador foi, né? O principal organizador. Foi bem flopado, acho que não foi muito bem divulgado, acho que não deu a repercussão. Até porque também às vezes fica cansativo, né? Toda semana esse café. Exatamente. Tem que ter um assunto, um fato, né? Isso, um convidado, né? Talvez. Aí, não sei se quiseram, vamos levar pro povo, vamos pra rua. Não deu muito certo. É a primeira vez que saiu do gabinete até. Tá certo. E a gente está quase terminando, mas o presidente estadual do PSDB, o prefeito de Massapé, Osíris Pontes,
confirmou a filiação do Tasso ao partido. Do Ciro? Ciro. Do Ciro. Então o Ciro está no PSDB. Isso é muito bom, né? Aqui aponta o Osiris, sim, né? Mas é confirmado mesmo isso aí? Ele mandou um vídeo, a assessoria dele mandou um vídeo pra gente ontem, 11 horas da noite. Você disse, 99,9%. 0,1 é quando ele fala. Ele disse que era prego batido e ponta virada na entrevista dele. E a assessoria dele me mandou ontem, 11 horas da noite, esse vídeo. Inclusive, eu queria, né, ver uma fala do Ciro sobre esse processo todo. Sim, tá muito calado, né? Seria muito interessante, mas assim, entendo porque ele está calado, né? Afinal de contas, se ele realmente der a opinião dele, talvez ele perca alguns votos. Sim. E ele está precisando desses votos para poder ser uma candidatura com musculatura em 2026. Então, acho que o Ciro no PSDB, ele vai ser o candidato que vai da direita, pela direita, né? E aí o PL que fique ligado, porque o Ciro, como líder da direita no Ceará, não vai dar espaço para o PL. De jeito nenhum. Não vai, fica aqui Será que o PL vai querer? Porque vai ser sufocado, né? Não, por isso que talvez tenhamos duas candidaturas. Exatamente. Né? A do PL e a do Ciro, e depois aí tudo bem, se juntam no segundo turno. Depois, porque politicamente pro PL lançar logo no primeiro, eu acho sem dar, então acho que esse não é o plano do André Fernandes. O André Fernandes, ele agora como novo presidente do PL Ceará, estava lá na porta do Supremo, estava lá fazendo o movimento dele pró-Bolsonaro, que é o certo para ele que está nesse campo. Então eu penso que os bolsonaristas estão certos em defender Bolsonaro. Eu acho que a única questão é que essa defesa deveria começar a introduzir a ideia do Estado Democrático de Direito, de não ser golpista, das instituições, aceitar o julgamento dizendo, olha, tinha até um voto contrário, mas nós perdemos. Agora o nosso plano é tentar diminuir a cadeia lá do Bolsonaro e retomar o poder. Isso é legítimo. O que não dá é você querer viver de golpe em golpe, até porque agora no Brasil o golpe da cadeia. Só para a gente estar perto de finalizar, né? Só para trazer um pouquinho da repercussão das figuras cearenses aqui da política. O professor falou duas coisas interessantes que são refletidas nos posicionamentos da situação da oposição aqui no Ceará. Por exemplo, essa questão de precisarmos de um 4-1 desse, depois daquele 7-1, para termos esse orgulho de ser brasileiro. Uma fala da Larissa Gaspar, né? Foi um resultado para lavar a alma. Exemplifica um pouco disso que o senhor está falando. E, por outro lado, o senhor falou que a direita perdeu uma oportunidade aí de se reorganizar, repensar a rota. O fato é Ramos, não era para ter sido por aí. Pelo contrário, você vê na fala de dois deputados aqui do Ceará que é uma perseguição política. É para matar Bolsonaro, é para tirar ele do jogo, é a articulação da esquerda. Em momento nenhum há Ramos, realmente foi comprovada a tentativa de golpe e o jeito agora é a gente fazer diferente. Pelo contrário, há ainda mais um destaque disso. Por isso que eu digo, como anistia para quem não se arrependeu, não é anistia. Anistia é para... não peque mais, então anistia é isso, né? Ok, até aqui, depois não tem mais. Mas o discurso se mostra. Então, teremos um 2026 inflamado, teremos um 2026 extremamente acirrado. Eu acho que até possivelmente muito violento. Violento. Sabe? Porque continua os incentivos. Isso. Existe uns 30% que é muito manobrado. E esses discursos alimentam isso, sabe? Alimentam isso. Nesse momento, né, a gente fazendo aqui o Sem Arrudeio, participando de outros lugares, né, o que eu sou xingado. O que eu sou xingado, o que as pessoas falam. Teve um dia eu disse assim, você tá muito gordo, você não podia falar, não. Tipo, só quem pode falar é quem tá malhado. Não, cara, porque é gordo, ele não pode dar as opiniões dele. Então, e tipo, em nenhum momento é uma crítica, né? Uma crítica ao que eu disse, teórica, eu não concordo com o que você diz, por conta de X, não, ele critica você, ataca você, com a violência assim extrema, parece que eu falei mal da mãe dele, não foi, eu só dei minha opinião. Então, é uma pena que seja assim, né, que isso seja incentivado, e nós teremos que tomar muito cuidado nesse debate, porque a democracia, ela não é a guerra, ela não pode ser a guerra, porque a guerra não tem limites. A democracia tem limites. Eu acho que é por aí que a gente tem que tentar caminhar.
E acho que a gente lutou muito para chegar onde chegamos e a gente tem que avançar, né? A gente tem que avançar e lutar por igualdade, pelo respeito à diversidade, e não ficar incentivando o ódio. E assim, senhor, a nossa democracia, ela passou, né, escapou, fedendo, mas é uma democracia que ainda tem muito para ser construída. Sim. Nós ainda vivemos uma desigualdade imensa, a maioria do nosso povo ainda não conhece as regras que vivem nelas, não conhece os processos eleitorais, a maioria do nosso povo ainda é um povo que não tem acesso à educação, que não tem acesso à formação política. A saneamento básico. A saneamento básico. Então nós temos muito ainda para construir, para ter ser realmente uma democracia que a gente se considere plena. Mas, comparando com as outras democracias, nós demos um passo enorme de respeitabilidade. Não, veja o que é que o New York Times está falando, veja o que é que o Le Monde está falando, veja o que é que a BBC de Londres está falando sobre o Brasil. Olha, isso é um marco, né, num país onde que ficou acostumado a ser arrastado por líderes inconsequentes. E é necessário que a nossa democracia se fortaleça. E democracia não é só votar, democracia é comer, democracia é participar, democracia é poder ir e vir, e democracia é também conhecer as leis e as regras que regem o país, e o STF nos colocou aí num momento muito importante, e tomara que os golpistas aprendam, tenham mais de 20 anos, 10, 15 anos, vão perder as patentes, e como o Flávio Dino diz, você olha para a pessoa, mas é uma pessoa, é uma vida. Ele poderia não ter feito isso. Poderia ter pensado antes. Mas não pensou e agora as consequências vieram. Mas você poderia não matar uma pessoa, você poderia não fazer, né? Então, por isso... A vida é feita de escolhas, né? E só no final, a dosometria. Justiça não é vingança. Quando ele foi lá ver a pena, ele levou em consideração todas as regras. E aí a pena foi dada a partir da justiça. Não, se fosse vingança, era a pena máxima sem nada. Não, mas ele modulou a pena, tentou buscar as questões humanitárias. Bolsonaro provavelmente vai para uma cela na Polícia Federal, depois vai para a casa dele, por questões também humanitárias. O Collor nem tem essa doença toda e está lá. Na cobertura dele lá na orla de Maceió, muito feliz. É quando eu digo que, quando o senhor fala, que eu falei e que o ministro falou, da necessidade de punir e cortar as tramas, né? Isso. Os gestos errados. Porque o Collor, meu Deus, desde o caçador de maracujá que apronta, esse rapaz tem jeito. E tá lá, ele tá preso ele tá preso. Vai nem dizer que é um rapaz, porque já é um senhor. Ele tá preso na cobertura dele, né? Então, eu acho que, inclusive, Braga Neto não era botar no exército, no quartel. Ele tem que vai perder a patente, tem que ir para um presídio. Claro que nós não vai misturar lá ele com a raia miúda, porque afinal de contas é um general de 4 estrelas, né? Ocupou altos cargos na República, mas não dá também para a gente tratar o povo de um jeito e os poderosos de outro. O sistema carcerário no Brasil é dramático e é necessário, é igual à escola pública. Quando os ricos passam a estar na escola pública, ela melhora. Agora os poderosos vão sendo presos, talvez o presídio melhore. Pronto? É isso. Não havendo mais nada a falar, podemos encerrar. Vamos encerrando. O Sem Arrodeio fica por aqui, não antes de eu pedir para você nos acompanhar no YouTube TV ANC, no Spotify ANC Entrevista. Se gostou, dá o like, compartilha. E aí, professor, diga aí. E aí, na próxima semana, a gente se encontra no Sem Arrodeio, sempre nessa perspectiva de conversar, não para lhe convencer de nada, mas para ajudar você a ter as suas próprias ideias. A gente não quer mudar a ideia de ninguém, a gente respeita, a gente inclusive, deixa a sua ideia aí nos comentários. Deixa a sua ideia, com respeito, por favor, não vou escolher o professor. Sem Arrodeio fica por aqui, até o próximo encontro.